Está entrando no ar. Reflexão diária com o diácono Erasmo Carlos. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa Rádio Web Católica, Rádio Profecia. Hoje a igreja celebra com alegria a festa de São Bartolomeu, o apóstolo, identificado tradicionalmente como Natanael. Um homem sincero, profundo, mas também alguém que, num primeiro momento, deixou-se levar pelo preconceito. E justamente por isso, o Evangelho de hoje nos mostra que Jesus não chama pessoas perfeitas. Jesus chama pessoas disponíveis para conhecê-lo e deixar-se transformar por ele. Então, meus irmãos, vamos juntos crescer na fé? Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São João, capítulo 1, do 45 ao 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Felipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Felipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse? Ou te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Bartolomeu apareceu no Evangelho através de Felipe, que vai ao seu encontro e diz: encontramos aquele que Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael responde: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Olha, meus irmãos, que interessante. Natanael já coloca uma barreira. Ele conhece Nazaré, conhece a sua realidade e pensa: de lá não pode vir o Messias. É uma reação muito humana. Às vezes também fazemos isso na nossa vida. Quantas vezes dizemos: dessa pessoa não pode sair nada de bom. Essa pessoa nunca vai mudar. Eu conheço aquele lugar. Eu sei quem ele é. Deus não pode agir através daquela pessoa. E aqui, meus irmãos, existe uma grande lição. O preconceito pode nos impedir de conhecer a ação de Deus. Mas Felipe não entra numa discussão. Ele não tenta dar uma aula de teologia para Natanael. Ele simplesmente responde: vem e vê. Felipe está dizendo: não fique apenas naquilo que você ouviu. Faça a experiência. Vai ao encontro de Jesus. E essa também é a missão da igreja. A igreja não existe simplesmente para falar de Jesus, mas para conduzir as pessoas ao encontro pessoal com Ele. Porque fé não é apenas saber coisas sobre Jesus, é conhecer Jesus. Eu posso saber muitas coisas sobre uma pessoa sem conhecê-la de verdade. Posso conhecer a sua história, o seu nome, a sua profissão, a sua família, mas conhecer alguém é diferente. É estabelecer uma relação. E o cristianismo é justamente isso. Um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo, que muda o sentido da nossa vida. Então Natanael vai.
E quando Jesus o vê, diz: aí vem o israelita de verdade, um homem sem falsidade. Meus irmãos, Jesus conhece o coração de Natanael. Antes que Natanael conhecesse Jesus, Jesus já conhecia Natanael. Antes de você procurar Deus, Deus já estava procurando você. Antes de você pronunciar o nome de Jesus, Jesus já conhecia o seu nome. Antes de você entender a sua vocação, Deus já tinha um projeto para a sua vida. E Natanael fica admirado. De onde me conheces? E Jesus responde: antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Jesus está mostrando que conhece aquilo que ninguém mais conhece. Conhece a história de Natanael, seus pensamentos, suas buscas, sua interioridade. E talvez aqui esteja uma das mensagens mais bonitas para nós hoje, meus irmãos. Você pode até esconder muita coisa das pessoas, mas não consegue esconder o seu coração de Deus. Jesus conhece as nossas fragilidades e mesmo assim Ele nos chama. Ele conhece as nossas quedas, conhece as nossas dúvidas, conhece as nossas limitações, conhece os nossos pecados, conhece as nossas feridas e ainda assim Ele diz: eu te vi. Não é um olhar de condenação, é um olhar de misericórdia. Natanael então faz uma verdadeira profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Percebam, meus irmãos, o caminho. Ele começou dizendo: de Nazaré pode sair alguma coisa boa, e termina dizendo: tu és o Filho de Deus. Olha a transformação. Ele começou com uma dúvida e terminou com uma profissão de fé. Isso acontece quando nós aceitamos o convite: vem e vê. Porque quando encontramos verdadeiramente Jesus, a nossa maneira de enxergar a realidade começa a mudar. E Jesus ainda promete: verás coisas maiores do que essas. É como se Jesus dissesse a Natanael: você está apenas começando. Ainda existe muito mais para descobrir. E isso vale para nós também, meus irmãos. Talvez hoje você esteja vivendo uma fase de dúvidas. Talvez a sua fé esteja pequena. Talvez você esteja cansado, desanimado, sem compreender o que Deus está fazendo. Jesus hoje, Ele lhe diz: vem e vê. Não desista de Deus por causa de uma dificuldade. Não abandone a fé porque você ainda não encontrou todas as respostas. Continue caminhando. São Bartolomeu nos ensina justamente isso: permitir que o encontro com Cristo transforme as nossas dúvidas em fé, nossos preconceitos em abertura e a nossa vida em missão. E há algo ainda muito bonito. Depois de encontrar Jesus, Bartolomeu não guarda aquela experiência para si. Ele se torna um apóstolo. Aquele que encontrou Cristo passa a anunciar Cristo. Esse é o caminho de todo cristão: encontrar Jesus, deixar-se transformar por Jesus e levar Jesus aos outros. Que São Bartolomeu, apóstolo, interceda por nós, para que também tenhamos um coração sem falsidade, um coração aberto, sincero e disponível, e que, diante de todas as nossas dúvidas, Jesus nos dê a graça de responder como Filipe: vem e vê. Porque quando encontramos Jesus de verdade, descobrimos que Deus sempre pode fazer nascer algo novo. Nós já não esperávamos mais nada. E ainda te falo, meu irmão, hoje é só segunda-feira, só está começando essa semana. Vem com a Rádio Profecia no caminho da fé. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.